Coloca na tela e vamos começar. Reaprendizagem jurídica, sejam muito bem-vindos à introdução ao direito civil. Quero que vocês coloquem esse nome na minha aula, por favor. Introdução ao direito, especialmente ao direito civil. Achei que você ia ficar trabalhando no LINDB. Não, LINDB a gente trabalha no Carreiras, em Delegado e outras turmas aí, tá? Primeiro ponto da nossa aula de hoje é esse. Pode anotar. Direito privado versus direito público. Direito privado versus direito público. Primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês. Claro que essa dicotomia, essa dualidade, ela está presente na sua cabeça desde os primeiros dias de faculdade. A ideia de um direito que é público, a ideia de um direito que é privado. Na próxima aula eu vou trabalhar com a ideia de um direito objetivo, com a ideia de um direito subjetivo. Temos do primeiro período da sua faculdade. Mas essa distinção entre direito público e direito privado, ela pode ser vista sobre diferentes critérios. Então, anote. Direito público versus direito privado, já anotaram? Distinção sobre diferentes critérios. O primeiro critério, que é o mais badalado de todos. A gente pode dividir direito privado e direito público a partir do interesse que é perseguido. Repetindo, a primeira forma de distinção entre direito privado e direito público é a partir do interesse que se está perseguindo. Então, foco no interesse. Vamos lá, Amanda. No direito privado, qual é o interesse perseguido, gente? Olha para cá. É o interesse o quê? É isso aí, alguém falou. O interesse próprio. O interesse do indivíduo. Então, sob o prisma do direito privado, eu pergunto, por que você está aqui? Para atender os meus interesses. Eu quero obter conhecimento jurídico. Por isso, eu celebrei este contrato com o Supremo. Então, nós falamos em direito privado como sendo um centro protetivo dos interesses próprios, dos interesses individuais, dos interesses egoísticos. Ou seja, do interesse privado. Ao passo que no direito público, nós vamos perseguir, nós vamos buscar, obviamente, o interesse que não é de um, o interesse que é de todos, o interesse que é da coletividade. Dentro daquela lógica muito trabalhada no direito administrativo da supremacia desse interesse público, lembram disso? E também da indisponibilidade dos interesses públicos. Então, o interesse perseguido, o interesse privado, o interesse egoístico e o interesse da coletividade é sempre o critério mais trabalhado, mas não é o único. Segundo, a natureza dos sujeitos. Enquanto no direito privado nós vamos trabalhar na tutela dos interesses particulares, dos interesses que dizem respeito àquele indivíduo e à sua vida privada, no direito público, nós vamos buscar interesses que são, de maneira lata, da administração, do Estado. O Estado é o protagonista dos interesses quando a gente fala em direito público. Então, quando, por exemplo, eu penso no direito penal, um direito público na sua essência, nós estamos colocando que o sujeito que tem o maior interesse ele é o próprio Estado, no exercício de sua soberania, como o Habib colocou para vocês, no exercício da denominada persecução penal estatal. Ok? Na eficácia dessa persecução penal. Então, a natureza dos sujeitos envolvidos também é um critério sempre apontado. E o terceiro critério distintivo dessa dicotomia seria o modo de se relacionar.
Vamos lá. Quando eu falo do direito privado, o modo de se relacionar é um modo baseado na autonomia. É um modo baseado na premissa da liberdade. Por isso que nas primeiras aulas de direito administrativo, você, quando estuda o princípio da legalidade, e o Rafa colocou isso aqui para vocês porque eu assisti, vocês aprenderam que na administração pública, o administrador só pode fazer aquilo que a lei manda. Ou seja, o modo de relacionamento no âmbito da administração pública do Estado é um modo autoritário, é um modo impositivo, é um modo que geralmente gera restrição de liberdades. Essa é uma característica típica do direito público, um modo autoritário, impositivo, restritor de liberdades. Já no direito privado, não. Já no direito privado, nós vamos trabalhar com a ideia de autonomia, possibilidade do sujeito criar as suas próprias normas, sob o viés, sob a perspectiva da liberdade. Então, vamos repetir rapidamente esses 3 critérios que tradicionalmente são utilizados para distinguir direito público e direito privado. Primeiro, o interesse perseguido, se o interesse particular ou o interesse coletivo. Se o sujeito é um sujeito privado ou é o Estado, ou se o relacionamento para com terceiros é um relacionamento que prima pela autonomia e pela liberdade, ou se prima pelo autoritarismo, pela imposição, pela restrição da liberdade, tudo isso imposto por um princípio maior no direito público, que é o princípio da legalidade. Então, enquanto aqui vigora o princípio da liberdade, no direito público vai vigorar o princípio da legalidade. Como contrapontos, como eu disse, vocês aprendem isso na primeira aula de direito administrativo, quando o professor fala que a administração pública só pode fazer aquilo que a lei manda e o particular pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Para o que você está fazendo e olha para cá, porque já chegou um momento de raciocínio jurídico com essa parte que parece boba da matéria. Como professor de civil já há muito tempo, eu observo claramente que o raciocínio de direito público acaba sendo prevalente em questões que são de direito privado. Então, olha para cá. A primeira desconstrução, que nós vamos fazer várias. A primeira, aliás, desconstrução que eu quero fazer com vocês a respeito dessa dicotomia é a seguinte. Não traga os seus raciocínios de direito público para a aula de direito privado. Foi claro? Eu vou dar um exemplo onde os alunos erram porque aplicam raciocínio de direito público no direito privado. Eu não estou falando se é certo ou errado, não. Eu estou falando que isso é uma realidade. Eu verifico isso nas minhas aulas ao longo dos anos. Eu pergunto uma coisa que é claramente direito privado, a galera responde sob a ótica do direito público. Quer ver? Vamos lá. O negócio jurídico, ele tem forma prescrita em lei ou não? Olá, tudo bem? Negócio jurídico, instituto típico do direito privado, né? Contrato, testamento, casamento. Ele tem forma prescrita em lei ou não? Hein, gente? Via de regra, não. Essa é a resposta de direito privado, baseada em quê? Coloca na tela. Em? Vai. Autonomia e liberdade. O que os alunos falam? Sim, tem forma sim. Não, filho, não tem. Aqui não é direito público. Se for direito público, eu teria o quê? Uma forma impositiva. Tem que ser desse jeito, tá? Por quê? Porque eu estou mandando, eu sou a lei, cala a boca. O direito privado, ele não parte desta lógica de raciocínio. Então, quando alguém te perguntar qual é a forma exigida para os negócios jurídicos, qual tem que ser a sua resposta? Livre. Quem foi meu aluno já viu eu falando isso em sala. Foi ou não, Henricão? Eu ou não, Alessandro? Não falei isso em sala? Os negócios jurídicos têm forma livre. Mas, às vezes,
pelos interesses envolvidos, a lei vai virar e falar, olha, eu sei que vocês têm liberdade de definir a forma que vocês quiserem para os negócios em geral, mas aqui, vocês me desculpem, eu vou impor uma forma. Aqui eu vou prescrever a forma que eu entendo como sendo a mais adequada para preservar segurança jurídica, interesses de terceiros, e não apenas o interesse de vocês dois que estão envolvidos. Tá bom, gente? Tá bom, então me dá um exemplo. Casamento. Casamento. Eu posso celebrar um casamento, estou falando casamento enquanto instituto jurídico, com a minha avó, celebrando. Minha avó fala palavras muito sábias da família, ela é uma matriarca de respeito, e ela vai celebrar meu casamento. Eu posso isso ou não? Não, o que você vai falar? Não, existe uma formalidade. Não pode. Isso não pode ser feito. Né? Se eu vou celebrar uma compra e venda que envolva imóveis de valor superior a 30 salários mínimos, o que o código fala? Não, compra e venda de valor superior a esse valor, compra e venda de valor superior a 30 salários mínimos, eu vou exigir aqui que seja obedecida a forma pública. Forma pública. Então, vejam, excepcionalmente, vou dar um pitaco aqui no direito privado. Eu vou dizer que a liberdade aqui está o quê? Mais restrita. Perfeito? Eu costumo brincar com quem gosta mais de penal do que quem gosta mais de direito civil, que esse tipo de gosto tem a ver com o apreço que você tem pela liberdade. Se você gosta bastante da liberdade, aprecia esse valor democrático, você tem uma tendência a gostar mais de direito civil, que é o direito que tutela as liberdades individuais. Os seus interesses privados não são tutelados pelo penal. Não é? Só que tem a questão do fetiche à violência, que Freud já dizia. Né? O Chiquinho deve ter abordado isso com vocês. Esse fetiche da violência pelo penal é que atrai o penal. Né, gente? É a desgraça que dá audiência. Né? Perfeito? Então é claro que a galera ama penal por causa da desgraça que dá audiência. Mas o penal não está, em primeiro momento, trabalhando com esse tipo. Ele é um direito autoritário. Ele vai impor penas a condutas o tempo inteiro. Esse é o direito penal. Essa é a lógica do direito público. Aprenderam o primeiro raciocínio, a primeira desconstrução? Não tragam raciocínios do direito público para o direito privado, porque a lógica é diferente. Segundo ponto. Acho que está na hora de superarmos esta dicotomia. Primeiro, olha para cá. Se eu falo em um direito privado, se eu trabalho a ideia de um direito privado, nós vamos ter aqui dentro alguns valores, como acabamos de colocar, como a autonomia, nós vamos trabalhar muito hoje esse conceito, como a liberdade, como a isonomia, como a confiança, valores como a propriedade privada, valores como a família, valores como a possibilidade de sucessão, não é assim? Valores como os contratos em geral. Estamos aqui falando do âmbito do direito privado. Quando eu falo do direito, vamos colocar aqui de outra cor, público. Quando eu falo do direito público, por sua vez, eu não estou falando de autonomia. Eu estou falando de, anote essa expressão, heteronomia. Nós vamos trabalhar muito ela hoje também. Nós estamos falando de um espaço de heteronomia. O que é uma heteronomia, Ana, minha aluna? Autonomia, norma própria. Heteronomia, o que é hétero, gente? Henrique, você é hétero? O que é hétero, cara? É o diferente. Heteronomia é o quê? A norma imposta por quem é diferente de você. No caso, o Estado.
Eu tenho uma expressão que é a melhor de todos para o direito público, é o direito que caga a regra na nossa cabeça. Oi? Você falou caga? Falei. É o direito que caga regra na nossa cabeça. Ok? No direito privado, a ideia é de construção de regras. No direito público, a ideia é de novo, imposição por outrem, heteronomia. A ideia é de restrição, num primeiro momento, de direitos. A ideia é de publicização. A ideia é de interesses estatais. A ideia é de interesses coletivos. A ideia é de supremacia. A ideia é de soberania. A ideia é de autoridade. São todas ideias que a gente colhe da perspectiva de um direito público. Perfeito? Agora, coloca na tela. Será que essa dicotomia, como tradicionalmente ela foi construída, será que hoje ela ainda se afigura como correta? Será que essa dicotomia hoje se faz presente com a mesma força de outrora? Primeiro ponto, para que foi construído essa dicotomia? Qual é a função dessa dicotomia? Vocês sabem? Vamos lá, é uma turma de reaprendizagem. Você falou igual um papagaio a vida inteira. Direito público, direito privado. Tá, e para que serve isso? Eu não sei. Só sei que é assim. Né? A gente não reflete. Por que a gente está aprendendo? Acho que a faculdade de Direito no Brasil tem esse defeito. Ela é muito pouco reflexiva. Ela é muito impositiva. Aprende porque é assim que você tem que aprender. E não temos construções de os porquês. E você não chega à ideia das funções. Essa dicotomia, ela serviu para fundamentar essa distinção aqui, ó, entre os vários ramos do direito, que é uma coisa, do ponto de vista da história, relativamente recente. Você acha que lá na antiguidade, quando se falava em direito, tinha essa de direito penal. Aí eu sou juiz, eu sou pretor só de direito civil, a minha competência é essa. Claro que não. Isso é um fenômeno da modernidade, do século XVIII para cá. Perfeito? Então, esta divisão entre direito público e direito privado, ela foi importante para fundamentar a existência de ramos distintos dentro da ciência jurídica. Anota isso. Essa dicotomia nasceu para fundamentar a existência de ramos distintos, fundamentar a existência de ramos distintos dentro da ciência jurídica. O que é uma tremenda de uma falácia também. O que? Ramos do direito? Sim. É uma falácia porque, olha para cá, ela nasceu, Fernanda, essa distinção entre ramos, como uma forma de afirmação da própria ciência do direito. Espera aí, é ciência? É. Então tem nichos de conhecimento diferentes? Tem. Como é que eles chamam? Ramos do direito. Assim como na medicina você vai ter lá o quê? Ortopedia, dermatologia, não é verdade? Pediatria e etc. Não é assim na ciência médica? Aí no direito civil nós temos o quê? O direito civil, desculpa, no direito como um todo, uma necessidade de afirmação do direito de construção de regras próprias. Mas a primeira divisão do direito que aconteceu foi a divisão entre quê, gente? Entre público e privado. E depois dessa distinção, foram nascendo o quê? Outros ramos do direito. Percebem isso? Por que eu estou dizendo isso? Que é uma falácia. Porque o direito, enquanto ciência, ele é uma coisa una e indivisível. Ok? Às vezes você pega um julgado do STF, quando você vai ler informativo, você consegue classificar ele dentro de algum ramo? Vamos, gente? Você vê lá, só, putz, isso aqui está falando de civil, penal, constitucional, administrativo e processo. Aí você classifica como que? Constitucional.
Isso aqui é um acorde constitucional. Quando é tudo, né? Nossa Constituição, das classificações lá, isso aqui é tudo e tal, não sei o que, então acabou. Vou classificar como constitucional. Concorda comigo ou não? Mas é uma grande falácia. Por quê? Quem é meu aluno antigo sabe. A classificação entre os ramos ela é útil, mas existe uma simbiose entre eles o tempo todo. E como você foi, olha a expressão que eu vou usar, domesticado na faculdade por professores que, na sua grande maioria, não tinham uma visão interdisciplinar, vocês aprenderam e replicam até hoje piadinhas de uma matéria contra a outra. Como se uma fosse superior à outra. Como se uma fosse mais relevante do que a outra. Quando, na verdade, essa distinção, ela é meramente o quê? Um processo histórico de afirmação da própria ciência do direito. Houve um momento em que era importante se criar ramos autônomos, com princípios próprios, até para auxiliar a formação dos novos estados. Se a gente olhar sob o ponto de vista, acho que isso saiu aqui, sob o ponto de vista da formação dos estados nacionais do século XIX. Então, tudo se justifica a partir de um processo histórico, perfeito? Mas essa divisão, eu queria que você, nessa turma de reaprendizagem, olha para cá, relativizasse um pouco essa divisão que você foi criado a sua vida inteira. Perfeito? Ameniza um pouco disso. Tá? Penal é só penal, civil é só civil, processo é só processo, administrativo é só administrativo. Gente, isso é uma falácia que ensinam para a gente. Entenda tudo como algo macro. Sabe aquela visão que você dá assim no Google, que você aumenta o mapa, no Google Maps, sabe? Que você menos, você vai subindo? Faz isso com a sua visão do direito. Eu acho que essa turma de reaprendizagem, ela pode ter esse mérito na sua cabeça. Porque às vezes você está muito ali estudando a regrinha da exceção do direito tributário, do direito administrativo. E você esquece de olhar o quê? Dar um zoom maior e olhar a coisa de cima. E entender que aquelas questões, o quê? Se intercomunicam. Os melhores professores que você vai ter na sua vida são esses que conseguem transitar, porque eles conseguem ampliar a sua visão de um ramo jurídico. Eu lembro na faculdade, a gente fazia uma pergunta para o professor falava assim, não, isso aí é processo, eu não sei não. Isso aí é lá com civil, isso aí eu não faço a menor ideia do que seja. Criaram, repito, domesticaram a gente a não raciocinar de maneira interdisciplinar. E o que o examinador de concurso tem percebido nos últimos 5 anos? Que os alunos não sabem raciocinar de maneira interdisciplinar. Por isso que vem crescendo, desde a prova da OAB até concurso público, questões que são naturalmente o quê? Interdisciplinares. Se você ficar com foco só na matériazinha, você vai ter dificuldade de desenhar raciocínios que são interdisciplinares. Então, olha para cá. Será que aquela classificação puritana de um direito que é só privado, de um direito que é só público, será que ela se mantém? Não, ela não se mantém mais. Olha a frase que eu trouxe para vocês. Entre esses dois polos, há uma enorme e crescente faixa de transição. Entre esses dois polos, há uma enorme e crescente faixa de transição nesta classificação. Eu não vou dizer se ela está certa ou errada, eu vou deixar isso para daqui a pouco, mas vamos entender essa faixa de transição. Olha para cá, o direito de família hoje, quando você vai estudar ele com a Reivane aqui no Supremo, você acha que ele é um direito público ou privado? Requisitos para o casamento, impedimentos matrimoniais, deveres conjugais, deveres do alimentante. Você está escolhendo alguma coisa ali ou só está, de novo a expressão, cagando regra na sua cabeça? Hein, gente? Você tem um espaço de liberdade? Claro, me dá um espaço de liberdade de casamento. Não casar. Né? Outro espaço de liberdade. Definir o regime de bens. Não é verdade? Perfeito. Mas hoje, mais do que nunca, gente, o direito de família, e vou colocar aqui também, o direito das sucessões, eles não se qualificam mais como um direito privado na sua essência. Ele é um privado publicizado.
Concordam comigo? Ele é um privado com excesso de dirigismo estatal. Dirigismo no sentido de intervencionismo estatal o tempo todo. O que vocês acham da regra da legítima? Vamos, gente, vamos pensar um pouco. O que vocês acham da regra da legítima? Eu construo um baita do patrimônio a vida inteira, né? E um acidente de percurso eu tive uma filha. Tentei manter contato, tentei dar carinho, ela sempre nem aí para mim. A vida inteira. Eu fiquei doente 5 anos, ela não apareceu nem para me visitar. E foi a única filha que eu tive. Ela vai ser o quê? Minha única herdeira. E se eu quiser fazer um testamento, eu só posso dispor de metade. Por quê? Porque um dia eu coloquei alguém no mundo. E por que ela adquiriu o patrimônio? Porque você colocou ela no mundo. Assim, faz sentido ser da forma como é hoje em dia? Será que esse tipo de intervencionismo estatal faz sentido ser como ele é? Em alguns estados do mundo afora, já se entendeu que não tem que ter limite algum para a legítima. Testa o que quiser testar. Se morrer sem testamento, aí a gente vai ter regras sobre a sucessão. Mas se a pessoa quis ter a sua liberdade, a sua autonomia respeitada, excelente. Olha o liberalismo aí no campo do direito. Perfeito? Então, família de sucessões é um exemplo. Quando você estuda Código de Consumidor, aqui da lei de direito público ou privado? Direito público ou privado? Direito do consumidor, gente? Privado? Público? Está aqui, né, gente? Obviamente, também nessa faixa de transição. Quando você estuda direito do trabalho, direito do trabalho está onde, gente? Agora está voltando, né? Ele estava quase público, estão voltando ele agora um pouco para ser direito o quê? Privado. Vamos limitar um pouco essa tutela exagerada do trabalhador aí. Perfeito? Quem está estudando aí para a prova de procurador do município, me conta, direito urbanístico. O que é aquilo dali, gente? Hein, pessoal? Direito urbanístico é público ou privado? Está impondo limitação na sua propriedade o tempo todo. Ele é público ou você tem um espaço de liberdade? Ele está também nessa zona de transição. Projeto do Moro. Olha o que eu estou trazendo para vocês aí, gente. Projeto anticrime, que a gente até critica no nosso podcast, é anticrime. Todo projeto é anticrime, pô. Tem projeto pró-crime, não. Né? Não, se bem que teve aquela lei do Temer, né, que autorizava a repatriação de dinheiro que você tinha mandado para fora sem qualquer justificativa. Aquilo dele é projeto pró-crime. É para a galera dele, né, gente? Ele legislou em causa própria ali. Então, olha só. O Moro, o projeto anticrime do Moro, ele está jogando o processo penal numa área de transição ou não está? Plea bargain. Aquela ideia de um processo penal negociado, onde você vai poder negociar entre o órgão acusador e a defesa qual vai ser a melhor alternativa, vai levar para o juiz só homologar ou não, como já acontece hoje no âmbito da colaboração premiada. Quando a Polícia Federal aqui de Minas foi fazer a primeira colaboração premiada, no caso era eu mesmo, fiz a primeira aqui de Minas, a galera depois todo pegou meu modelo, porque como professor de contratos, eu fiz um puta do contrato. Quê? Professor de contratos, fez a primeira colaboração premiada depois da lei de 2013. Eu tinha uma mulher lá que queria entregar uma organização criminosa inteira ligada ao tráfico de drogas, e eu fui negociar com ela as condições para que ela pudesse fazer isso. Então, prometo não representar pela sua preventiva. Claramente o quê, gente? Uma solução negociada para se alcançar uma persecução penal mais efetiva. Perfeito? Hoje, quando a gente fala, e o Rafa trouxe isso para vocês, lá do artigo 26 da LINDB, o que o 26 da LINDB traz, gente? Aquele compromisso que o particular pode travar com a administração pública, evitando dúvidas a respeito de interpretações normativas. Não é verdade? Aquele tipo de solução negociada trazida pela LINDB é direito público ou privado, gente? Você fazer um compromisso de ajustamento de conduta lá com a administração pública. É um termo que claramente intermediário. A 90, 99, gente, quando trazia a
transação penal desde 95. Transação penal, ela tem que ser aceita ou ela pode ser aceita? Pô, às vezes você não fez nada, está sendo acusado injustamente, você fala, não quer transação não, pode tocar o pau aí, eu vou trazer esse testemunho e provar que eu sou inocente. Só que você viu muitas vezes promotores despreparados e juízes despreparados querendo enfiar a transação goela abaixo. Às vezes você era advogado, estava com o cliente, não, doutor, peraí, ele vai, aceita a transação que é melhor para ele, é melhor, caramba, ele é inocente, pode tocar o pau aí, vamos para as provas. Vamos produzir prova aqui de que ele é inocente. Por quê? Eu não quero, amanhã ele faz uma merda de verdade, aí ele não vai ter direito mais a essa transação, então vamos deixar ele limpinho, sem nenhuma transação. Não é um modelo negociado de plea bargain lá de trás, da década de 90? Eu poderia ficar aqui a noite inteira, trazendo para vocês, hoje, ou ramos, ou institutos, que são um misto de quê? De direito privado e de direito público. Então eu pergunto para vocês, essa dicotomia entre público e privado, ela ainda existe? Existe. Com a força que existia anteriormente? Não. Então anote. Em que pese ainda ser correto. Em que pese ainda ser correto. Se utilizar as expressões direito público e privado, direito privado e público, esta dicotomia vem cada vez mais perdendo seu sentido originário, vem cada vez mais perdendo o seu sentido originário, em virtude de ramos, institutos, regras que se apropriam a um só tempo, de características de ambas as classificações. Se apropriam de características de ambas classificações. Ok? Perfeito? Então, como é que isso pode cair numa prova de concurso? Coloca na tela. Eles podem colocar este nome aqui que já foi cobrado em prova de procurador da República. No que consiste a publicização do direito privado. Anote essa expressão aí, Amanda. Publicização do direito privado. Isso é muito importante para você aprender o direito civil moderno. Olha para cá, eu vou largar minha caneta, você vai largar a sua, eu vou explicar e depois eu vou ditar. Pode ser assim? Pode ser, galera de casa? Então vem com o prof. Bruno prestando muita atenção. Momento não pisca. Olha o nome. Publicização do direito privado. O que significa isso, gente? Não anote ainda. São aquelas intervenções, como eu mostrei, que o Estado, por vezes, procede no direito privado, impedindo que as partes tratem daquela regra de maneira distinta. Ok? Isso começou lá atrás, depois das revoluções, com a questão que ficou conhecida como dirigismo estatal, que como começou nos contratos, foi conhecido também como dirigismo contratual. Lembra dessa expressão? Ok? O que vai significar isso? Cada vez mais eu vou ditar daqui a pouco. O Estado vai editar normas de ordem pública
para regular situações que são tipicamente de direito privado. Entenderam? Vamos dar exemplo, depois eu dito. Olha para cá. Você acha que a função social do contrato, colocada no Código Civil, alterada inclusive pela medida provisória da liberdade econômica de 2019, a MP 881, você acha que ela é uma norma de ordem pública ou norma de ordem privada? Eu estou dizendo para você o seguinte, vamos lá, vamos entender essa distinção que ela também é importante. O direito público tem norma de ordem pública. O direito privado tem norma de ordem privada. O que seria uma norma de ordem privada dentro da ideia de autonomia e liberdade? Uma norma que o Estado coloca ali em caráter supletivo ou subsidiário. Que se as partes quiserem, ela pode afastar pela sua própria vontade. Vamos dar um exemplo? Obrigações. Obrigação alternativa. A quem cabe a escolha do objeto na obrigação alternativa? Vai, meus alunos. Ao devedor. Lembrou? Essa norma é de ordem pública? Gente, assim, o Estado está falando, isso aqui é muito importante, na obrigação alternativa, eu meter o bedelho. Não pode ninguém mais escolher, só o devedor. Isso é o quê, gente? É uma bobagem. Você olha para essa norma, você fala o quê? E assim você estuda nos livros de civil. O que você fala, gente, quando você vê essa norma? É lógico que as partes podem o quê? Afastar isso pela sua manifestação expressa de vontade. Então, pode o credor escolher? Pode. Pode o terceiro escolher? Pode. Pode uma pluralidade de optantes escolher? Pode. Óbvio que pode. Então, essa norma é de ordem privada. Então, toda hora que você vai ler a doutrina civil, fala assim, ó, essa norma é assim, vírgula, salvo disposição expressa das partes em sentido contrário. Isso é uma característica típica das normas privadas, das normas de ordem privada. Essas normas, por favor, elas compõem a maioria esmagadora das normas presentes no Código Civil. Então, se alguém te perguntar, como são as normas do Código Civil? Qual é a sua resposta, Mari? São normas de ordem privada, que estão ali para verificar se a parte dispôs ou não de maneira diversa. Mas o controle da situação é de quem, gente? Das partes. Se elas não falarem nada na obrigação alternativa, quem vai escolher o objeto? O devedor. Então, a norma de ordem privada, ela tem um caráter supletivo da vontade das partes. É assim que você estuda civil a partir de agora, tá, Ana? Você está lendo lá e fala, é assim. É assim se as partes não dispuserem em sentido contrário. Se elas não falarem nada. Aí, vai ser desse jeito. Mas se as partes dispuserem em sentido contrário, vai valer a vontade das partes. Fechou? Agora, quando você vê assim, ó, a liberdade de contratar será exercida em razão dos limites da função social. Será exercida em razão dos limites da função social. Será que as partes podem colocar no contrato delas uma cláusula assim, ó? Este contrato, excepcionalmente, não atenderá à sua função social. O que vocês acham, gente? Claro que não pode. Então, isso é uma norma o quê? De ordem pública, que está dentro de onde? Do Código Civil, do direito privado. Isso fez com que o direito privado se tornasse direito público? Não, mas são pílulas que relativizam aquela concepção tradicional e clássica do que seria um direito privado. Concordam comigo? Outro exemplo para vocês, presta atenção. Todo mundo, momento não pisca, olha para cá. Quando o Código Civil estabelece direitos, por exemplo, ligados à prescrição ou às pretensões que estarão sujeitos à prescrição, os prazos que o Código coloca ali são o quê? Ó, para reparação civil oriundo de dano extracontratual, a prescrição ocorrerá em 3 anos. As partes podem alterar isso, gente? Pode ou não? Não. Isso cai em tudo quanto é concurso. Os prazos de prescrição poderão ser alterados pelas partes. Aí o que você fala? Ai, cala a boca. Claro que não. Não pode, por quê? Você acabou de aprender. Prazo de prescrição é o quê, gente? É norma de ordem pública. Ali o Estado não quis deixar espaço de liberdade para as partes. Quando o Estado fala que as partes têm que cumprir a boa-fé objetiva.
Será que as partes podem colocar no contrato, não cumpriremos a boa-fé? Não, isso é uma norma o quê, gente? Imperativa, impositiva, uma norma que é típica do direito público. Então, olha para a tela. O que vem a ser a publicização do direito privado antes da gente anotar? É a penetração no direito privado de normas de ordem pública, fruto de quê? De intervencionismo estatal no domínio privado. Ok? Agora, antes de anotarmos, tem gente que já fez 3 vezes, oi, vem comigo, oi, né? Vai a ola aí. Antes de anotarmos, para que o Estado faz isso? Porque se você não estuda funcionalismo, você não aprende nenhuma matéria de direito. Oi? O nome é feio, né? Funcionalismo. Você estuda isso muito em penal. Ah, o funcionalismo penal, está analisando quais são as funções do direito penal. Funcionalismo está em tudo, não é só no penal, não. Tá? Do ponto de vista funcional, para que o Estado promove a inserção de normas de ordem pública no direito privado? Por que ele não deixou tudo ao alcance das partes? Porque a gente assegura verdadeiras liberdades e verdadeiras igualdades é a partir da intervenção de um terceiro estranho às partes. Porque a história demonstrou que muitas vezes, quando a gente deixava só nas mãos das partes, aquele que era mais forte, seja econômico ou politicamente, acabava o quê? Oprimindo quem era mais fraco. Então, a intervenção do Estado vem como o quê? Como um instrumento de garantia de liberdade e igualdade. Então, é para isso que a gente tem várias normas de ordem pública dentro do nosso Código Civil, fenômeno chamado de publicização do direito privado. Ficou claro? Isso pode ser cobrado em prova, tá joia? Então, agora sim, vamos anotar, pode ir, agora é verdade. Vamos lá. A publicização do direito privado ocorre a partir da inserção de normas de ordem pública, inserção de normas de ordem pública nos diplomas que tipicamente ostentam a qualidade de direito privado. Que tipicamente ostentam a qualidade de direito privado. Ponto. Este dirigismo estatal se justifica como forma de garantia de exercício das liberdades entre os privados, vírgula, em busca de uma isonomia substancial, em busca de uma isonomia substancial, vírgula, preservando-se desta forma, a paridade na manifestação de vontade e evitando-se a opressão pelo mais forte. E evitando-se a opressão pelo mais forte. Perfeito?
Todo mundo entendeu? Então coloca aí exemplos dessa publicização. Novos princípios contratuais. Coloca entre parênteses, 2 deles. Boa-fé objetiva e função social dos contratos. Boa-fé objetiva e função social dos contratos. Outro exemplo. A vedação ao abuso do direito. A vedação ao abuso do direito. Vedação ao abuso do direito. Os prazos de prescrição, como citamos. E etc. Ok? Então eu quero chamar a atenção para vocês para esse fenômeno. Nem toda norma que você encontra dentro do Código Civil vai ser uma norma só pelo fato de que está dentro do Código Civil, de ordem privada. Várias dessas normas são normas de ordem pública e, portanto, inderrogáveis pela vontade das partes. Coloque sua observação embaixo, observação. Quando uma norma se qualifica como de ordem pública, ela será imodificável, inderrogável pela manifestação de vontade das partes. Só para você lembrar daqui a 6 meses, quando você lê esse caderno, né? Quando uma norma se qualifica como norma de ordem pública, norma impositiva, também chamada de norma imperativa, ela se caracteriza pela impossibilidade, de sua relativização, de seu afastamento por força da vontade das partes. Ok? Aí você vai anotar assim embaixo, conclusão. Olha como é que a sua visão de código começa a mudar. Espero eu, né? Essa é a minha esperança. Estou aqui para isso. Conclusão. O Código Civil é um conjunto de normas de ordem privada com temperos de normas de ordem pública. Agora entendi. O Código Civil é um conjunto de normas de ordem privada com temperos de normas de ordem pública. Perfeito? As primeiras disponíveis, as segundas indisponíveis. As primeiras dispositivas, as segundas imperativas. Fechado? Só que tem um outro fenômeno também. Qual é? Coloca na tela. Privatização do direito público. Já escutaram essa expressão? Ah, é o Paulo Guedes que quer privatizar tudo. Não, não é isso não, vai, calma. Isso é privatização de empresa estatal, é outra coisa. Tá? Bom, é só fazer o movimento inverso. É só fazer o movimento inverso. Olha para cá. No âmbito do direito público, cada vez mais estão crescendo as hipóteses nas quais nós temos regras que eram tipicamente do direito privado, invadindo o direito público como forma de quê? Como forma de quê, gente? De implementar princípios da administração pública, como, por exemplo, o princípio que o Rafa trabalhou com vocês, da eficiência. A história nos mostrou que a iniciativa privada costuma ser mais o quê? Eficiente do que o poder público. A gente está falando aí, brincando em privatização, né, de empresa estatal. Pô, quem frequenta aeroporto igual eu sei
só de chegar no aeroporto, se ele é administrado pela Infraero ou se ele é administrado por alguma empresa privada. Eu não preciso nem olhar. Eu chego no aeroporto, já bato o olho assim, isso aqui é certeza que é Infraero, irmão. Isso aqui, ó, já privatizou. São dois mundos que não se comunicam. Parece aeroporto de primeiro mundo e aeroporto do interior, do interior, do interior. Né? Infraero e a iniciativa privada. É impressionante. Eu que vou o Brasil inteiro, toda hora eu chego no aeroporto, é nítido, é visível a qualidade dos aeroportos que já estão nas mãos da iniciativa privada desde a época do governo Dilma. Então, se provou ao longo do tempo que o privado tem uma tendência, na maior parte dos casos, de ser mais efetivo do que o público. Então, não é um movimento só no Brasil. O Rafa deve ter falado isso. É um movimento que está acontecendo no mundo inteiro. A administração pública, cada vez mais, busca institutos do direito privado para quê? Para satisfazer os seus interesses enquanto administração. Concordam comigo? Então, na aula da Flavinha, para quem é nosso aluno aqui do regular, do Carreiras, ou mesmo na aula do Rafa, ele pode ter comentado, me dá um exemplo aí de quando é que a administração atua como um verdadeiro privado. Eu não sei nenhum, não. Não, ela não vai ser um privado puro. Lógico que ela não vai ser um privado puro. Porque ela não está gerindo o interesse dela, ela está gerindo o interesse da coletividade. Mas ela pode ter ali rompantes, em que ela vai trazer uma característica típica do quê? Da iniciativa privada. Consórcio público-privado. Parceria público-privado. Regime de PPP, gente, que tem dado tão certo em vários segmentos no Brasil. Vamos fazer aqui um regime de concessão sobre PPP. Nós estamos trazendo elementos de contratos que são típicos do direito privado para gerir a própria administração pública. Você está chamando o particular para colaborar com a administração pública na consecução dos fins que a lei lhe impôs. Então o poder público olha esse tanto de estrada que tem no Brasil e fala, é impossível. Já se mostrou. Absolutamente impossível o quê? O Estado brasileiro ter recurso, ter estrutura, ter gente, ter maquinário para fazer manutenção, conservação e ampliação de estradas pelo Brasil inteiro. Vamos botar isso na mão de quem? Gente, vamos lá, dos concessionários, dos privados. Então, nós temos vários exemplos em que isso ocorre. Tá bom? Então, vamos anotar. Na privatização, vem comigo aqui, ó. Na privatização do direito público, há uma relativização da tradicional. Há uma relativização da tradicional supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Supremacia do interesse público sobre o interesse privado, permitindo que institutos tipicamente privados, permitindo que institutos tipicamente privados sejam parcialmente apropriados pela administração pública como forma de alcançar, sejam parcialmente apropriados pela administração pública, como forma de alcançar os fins que lhes são impostos pela lei. Alcançar os fins
que eles são impostos pela lei. Ok? Então, vamos dar 3 exemplos aí, entre parênteses. Primeiro exemplo. Parceria público-privada. O nome já ajuda, né? Erra essa na prova e se mata, né? Parceria público-privada. Uma coisa que está muito em voga é mediação no âmbito da administração pública, né? Mediação e conciliação no âmbito da administração pública. Para quem não lembra, existe um contrato de transação, está no Código Civil 840 a 852. 851. Né? Que é o contrato de transação, muitas vezes. E a própria redefinição de interesse público diante de uma situação em concreto. A Flavinha usa um exemplo muito bom na aula dela, quem foi aluno vai lembrar. Redefinição do que seja de interesse público diante de um caso concreto. Eu vi isso a Flavinha falando uma vez no Hora H e nunca mais esqueci. Ela dava o exemplo de uma senhora que tem mais de 100 anos de idade, que mora no local e mora lá a vida inteira, lá ela construiu sua história. Só que o Estado quer desapropriar a casa daquela senhora para construir uma escola. Lembra desse exemplo da Flavinha? Que ela sempre falou? Pois é. Será que o interesse público demanda realmente que uma senhora de mais de 100 anos de idade seja retirada daquele local onde ela viveu a vida inteira, só para fins de construir uma escola? Não tem outro lugar no mundo. Tem que ser na casa daquela senhora. Então, hoje, o direito administrativo já trabalha esse tipo de impossibilidade em virtude do interesse do privado. Não, peraí, olhando o caso concreto, não é proporcional. A gente tem ali aquele outro imóvel ali que pode atender da mesma forma. Aquele imóvel ali, gente, é de uma empresa que não funciona aqui tem 5 anos. Por que eu tenho que desapropriar a casa da Dona Maria? Antigamente era impensável, era supremacia, cala a boca, engole, sai daí, Dona Maria. Ah, mas não tem para onde ir. Toma o dinheiro aqui, compra uma coisa, comprar o quê? Não tem nem como comprar nada. Então, cala a boca, sai daqui. Supremacia do interesse público. Hoje está se admitindo esta relativização no caso concreto. Perfeito? Então, são 2 expressões que podem cair na sua prova, eu quero colocar na tela de novo. Publicização do direito privado e privatização do direito público.